eu sou a jornalista Renata Maron. Sejam bem-vindos ao Seu Solo Saudável, um programa em parceria com a Mosaic Fertilizantes. Neste episódio, vamos falar do solo como um substrato vivo para o suporte e a nutrição de plantas. A gente recebe aqui no estúdio o engenheiro agrônomo e professor doutor do Departamento de Ciência do Solo da Exalc USP, Maurício Roberto Querubim. Professor, eu já gostaria de começar perguntando sobre o conceito de saúde do solo, que se tornou recentemente um aspecto crucial tanto para a agricultura quanto para o bem-estar humano. E aí eu gostaria que você explicasse para nós o significado da saúde do solo e por que ela é tão importante para a agricultura como um todo e, consequentemente, também para nós, humanos. Olá, Renata. É um prazer estar aqui participando desse programa. Saúde do solo é minha área, então eu adoro falar sobre o assunto. Bom, o conceito de saúde do solo, ele é um conceito muito amplo, que ele trata de uma avaliação integrada e nós consideramos um solo quando ele está em equilíbrio. Equilíbrio do seu ponto de vista químico, físico e biológico. Então, falar de saúde do solo é falar sobre esse equilíbrio. Mas o conceito, ele é muito amplo. Ele não se restringe simplesmente a, como você bem comentou, a capacidade do solo ser um meio de produção de plantas. Ele é um conceito tão amplo que nós costumamos dizer o seguinte: saúde do solo está relacionado com a saúde das plantas, que tem tudo a ver com a agricultura, mas também relacionado com a saúde dos animais, a nossa própria saúde, pela conexão que nós temos com o solo, e também a saúde do ecossistema como um todo, dos outros componentes do ecossistema. A água, a biodiversidade, o ar que nós respiramos. Então, tudo isso tem uma relação com o solo e com solos saudáveis. Como que nós fizemos um link direto entre saúde do solo e o nosso próprio bem-estar? Tem várias formas. E o interessante é que muitas vezes nós usufruímos desses benefícios e nem mesmo sabemos que a origem é um solo saudável. Por exemplo, toda a água que nós usamos, seja na cidade ou no interior, ela passa, antes de passar por um tratamento, ela passa pelo solo, que é o maior filtro natural que nós temos. O solo também é o maior reservatório de carbono que nós temos. Então, agora, há toda uma temática de mudanças climáticas, mas nós esquecemos que o maior reservatório é o solo e ele presta um serviço enorme nessa regulação climática. Então, estamos vendo cada vez mais enchentes, problemas com estiagem, que é o outro extremo. Então, eventos extremos têm se tornado cada vez mais frequentes, infelizmente, e a agricultura é o setor mais vulnerável a isso, a essas mudanças climáticas. E se tem um componente que pode nos ajudar nesse processo de mitigação desse efeito, é o solo. É aquele solo saudável, que sequestra carbono, que tem uma biodiversidade ativa. Então, água, é ar, é clima, é biodiversidade. E eu queria fechar com os nutrientes. Toda essa relação do solo com os nutrientes. O solo é o principal meio aonde ocorre essa ciclagem de nutrientes. De origem das próprias rochas ou de origem orgânica, é ali que ocorrem as transformações e esse nutriente é fundamental para que as plantas possam absorver, crescer, acumular na sua biomassa e depois ser transferido para o alimento que nós comemos no dia a dia. Então, Renata, essa conexão que muitas vezes aos olhos da sociedade em geral fica muito distante, sim, solo, meio urbano, ela é muito, muito conectada. Exato, me impressionou esse dado, né? Um quarto aí da biodiversidade, a gente vai explorar mais esse ponto. Então, por tudo que você falou, a gente pode concluir que a saúde do solo, de fato, é essencial também para a sustentabilidade e a produtividade de qualquer ecossistema ou também dentro do próprio sistema agrícola. Então, gostaria de tocar agora em 3 pontos, né? Nos pilares químico, físico e biológico, que são aspectos fundamentais para a saúde do solo e desempenham um papel importantíssimo, tanto na manutenção da sua qualidade quanto em função geral. Então, fale sobre a especificidade de cada um desses aspectos, professor. Legal. Bom, saúde do solo é essa capacidade do solo funcionar, ele exercer várias funções. Para isso, nós temos que ter esse equilíbrio
do componente químico, físico e biológico. Sob o ponto de vista químico, nós conhecemos muito já. Por quê? Porque há mais de um século nós conseguimos estudar, entender melhor como que a química se relaciona com a planta, como que a planta se relaciona com o solo. Então, é uma via de mão dupla. Quimicamente, um solo saudável ele tem que garantir uma quantidade e uma proporção adequada daqueles elementos químicos que são essenciais para a planta completar o seu ciclo. Popularmente, nós conhecemos como nutrientes. Então, ele tem que garantir essa provisão de nutrientes. Além dele garantir a disponibilidade, ele tem que garantir a retenção desses nutrientes. Porque é comum na agricultura, nossa agricultura, nós utilizarmos fertilizantes, por exemplo. Se nós não tivermos um solo saudável para reter esses nutrientes, muito desses nutrientes são perdidos. Seja por lixiviação, para a água subterrânea ou perdido até mesmo para as águas superficiais por problemas de erosão. Então, quimicamente, o solo tem que garantir os nutrientes para as plantas e ser um grande reservatório de nutrientes para que, quando a planta precise, ela sabe aonde tem para absorver. Fisicamente, Renata, o solo, na verdade, ele tem que garantir esse meio de sustentação da planta. Então, a primeira coisa é, a raiz tem que conseguir crescer no solo para garantir que a planta se sustente naquele local. Outros pontos chaves, sob o ponto de vista físico, se relacionam com água e oxigênio. Então, essa relação, esse equilíbrio de água e oxigênio é muito importante. Normalmente, nós falamos que um solo ideal, ele tem, do seu espaço poroso, seu espaço de vazios, ele tem 2/3 ocupados com água e 1/3 ocupado com ar. Esse é um equilíbrio legal que a planta vai ter água à sua disposição, mas também oxigênio. De nada adianta nós termos água em abundância se o solo está compactado e fisicamente ele não garantir uma difusão de oxigênio para as plantas. Parece óbvio, mas nós precisamos deixar isso bem claro. Finalmente, tem uma parte de temperatura. O solo ele deve garantir uma temperatura adequada para aqueles organismos que vivem no solo e a própria planta fazer o seu metabolismo. Por exemplo, começa com a germinação. Solo muito frio vai ter problema de germinação. E depois todo o desenvolvimento subsequente. Hoje, talvez a principal causa de degradação física é a compactação do solo. Muito comum em áreas altamente mecanizadas, como é normal nas áreas do agronegócio brasileiro. Então, a compactação, eu costumo dizer que é uma doença silenciosa. Ela vai penalizando a planta e nós nem mesmo percebemos isso ao longo dos anos. Então, um solo saudável tem que garantir uma estrutura, que é o arranjo das partículas minerais, argila, o silt, areia e a matéria orgânica, de tal maneira que você preconize um bom fluxo de água, uma boa difusão de ar e uma condição de resistência mecânica não impeditiva para as raízes aprofundarem. Porque, sob o ponto de vista físico, o aprofundamento radicular talvez seja a principal estratégia de manejo para uma agricultura atual e uma agricultura futura, que vai ter mais problema com falta de água, com estresses bióticos e abióticos. Então, um solo que permite que a raiz aprofunde, ele vai garantir, então, que a planta absorva mais água e mais nutrientes, se tornando menos suscetível aos estresses, por exemplo, a estiagem. E, finalmente, Renata, sobre o ponto de vista biológico, é um pilar super importante, talvez o pilar que mais cresce em termos de entendimento nos últimos tempos, pela nossa própria capacidade de entendimento dos processos, pelas técnicas que têm surgido, é um pilar fundamental. A parte biológica tem funções muito, muito importantes. Eu começo com aqueles organismos grandes, nós chamamos de macrofauna. E aí tem a minhoca, o cupim, a formiga, os coleópteros. Eles têm uma função fundamental em abrir aquelas galerias, aqueles túneis que nós chamamos de bioporos.
Esses bioporos são fundamentais, primeiro, para conduzir água, então, infiltração de água. São fundamentais também para criar caminhos para que as próprias raízes das plantas, da soja, do milho, consigam aproveitar aqueles canais e se aprofundarem de maneira mais fácil. Outras funções importantes da fauna ou da microbiota como um todo. A decomposição da matéria orgânica ou dos materiais orgânicos. Então, se não tiver os organismos para mediar essa decomposição daquele resíduo orgânico, daquela palhada, tornar uma matéria orgânica que tem uma função importante na retenção de nutrientes, de água, nós não teríamos basicamente condições de cultivar nada, né? Então, os organismos são fundamentais nessa mediação da decomposição. Finalmente, controle biológico. Um solo biodiverso é um solo equilibrado. Sim. Então, veja, tem muitas funções, do seu ponto de vista químico, físico e biológico. E o importante de tudo isso, que agora falando em saúde do solo, estamos falando um conceito integrado. Não podemos falar de forma dissociadas, porque na vida real, no solo, o solo é um sistema que funciona de forma simultânea, química, física e biologia. É um ecossistema, né? De fato, integrado. E para a gente fechar aqui, professor, uma pergunta extra: como é que a saúde do solo afeta também a biofortificação das culturas agrícolas e quais são as práticas que podem ser adotadas para a melhoria, então, da qualidade do solo e, consequentemente, aumentar também os nutrientes nas plantas cultivadas? Boa pergunta. Esse tema biofortificação, que na verdade é enriquecer o alimento com nutrientes, ele tem uma relação que muitas vezes não é aparente, mas tem uma relação íntima muito forte com a saúde do solo. Por quê? Basicamente, a planta necessita de 17 elementos para completar o seu ciclo. Dos 17, carbono, hidrogênio e oxigênio ela absorve do ar. Agora, os outros 14, ela depende do solo. Então, são os macronutrientes, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, e todos os micros, boro, cobre, manganês e assim por diante. Então, tem os macros, primário e secundário, tem os micronutrientes, são 14 no total. Se nós não tivermos um solo saudável, com as quantidades e proporções adequadas, naturalmente a planta vai ter uma deficiência na absorção e na sua composição de algum desses nutrientes. Se pensarmos que nós podemos consumir diretamente a planta, se for uma folhosa, por exemplo, nós temos um problema de estar absorvendo ou ingerindo um alimento deficiente em algum tipo de nutriente. Quando essa cadeia tem um animal no meio, é simplesmente mais um agente no meio da cadeia, mas o animal vai se alimentar de uma planta deficiente e depois, se nós nos alimentarmos da carne ou de algum derivado, nós vamos ter um problema de uma dieta desequilibrada. Que práticas são essas que nós podemos utilizar para melhorar essa qualidade química? Tem duas maneiras. Uma é você fornecer o nutriente, então na forma de fertilizantes. Hoje o mercado é bem servido nessa questão, nós temos um know-how, nós temos uma indústria muito forte nesse aspecto. Fornecer o nutriente, então, diretamente no solo e a planta vai absorver. Outra questão é você utilizar os nutrientes que já estão no solo e aí vem as novas tecnologias de fertilizantes que vão ativar aqueles organismos que estão no solo para aproveitar melhor o que já existe. E, finalmente, saindo um pouco de produto, indo para processo, vem toda a questão de rotação de culturas e plantas de cobertura, que vão ajudar a ciclar esses nutrientes, então manter os nutrientes dentro de uma zona de solo que a planta consegue absorver, e também eu uso um termo reciclar os nutrientes, que é pegar aquele nutriente que está sendo perdido lá embaixo no perfil do solo, absorver na biomassa e quando decompõe ele fica disponível na superfície. E aí a próxima cultura, seja soja, milho, feijão, algodão, tem condições de absorver. Exato. Muitíssimo obrigada, viu, professor doutor aí, Maurício Querubim, aqui conosco hoje. O nosso programa Seu Solo Saudável, em parceria com a Mosaic Fertilizantes, fica por aqui. Até o nosso próximo episódio.